Vou começar então aqui a nossa reunião e a nossa gravação também, para quem não puder, quem não pôde participar da reunião, vai poder depois assistir gravado, né? E, turma, queria começar a nossa reunião, nosso bate-papo, falando sobre duas informações que nós tivemos na última semana. Hoje é dia 29/6, né? O 29 de junho de 2024. Então, tivemos na última semana informação do Ministério Público do Espírito Santo e informação também do Ministério Público do Mato Grosso do Sul agora. Saiu o regulamento, tá? Seja bem-vinda, Jusileia, tudo bem? Tivemos o regulamento, né, aprovado do MP Mato Grosso do Sul. Rafael, o MP Mato Grosso do Sul já publicou edital, né? Realmente, o que acontece, turma? Geralmente, os concursos no MP Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso do Sul em geral, tá? Porque eu acompanhei também Defensoria do Mato Grosso do Sul, MP Mato Grosso do Sul. Tenho até 5 aprovados na Defensoria lá do Mato Grosso do Sul. E são concursos que acabam demorando, dá uma certa confusão, às vezes, né? Tem uma judicialização aqui, outra ali. Até organizar um pouco o concurso, muda o PGJ, muda o defensor geral, muda a administração, o concurso dá uma parada, depois continua. Então são provas que demoram, às vezes 1 ano e meio, 2 anos para acabar. E o MP Mato Grosso do Sul, ele tem uma tradição de aprovar poucos candidatos. Então, eu já vi prova que eles aprovaram só 14 candidatos, 15 candidatos. Agora os colegas mesmos relataram, né, que na última prova parece que foram 9. Então eles aprovam assim, 10, 12, 14. Eu acho que o máximo que já aprovou, que eu já vi aprovar, foi em torno de 17. Por quê? Porque a carreira também é pequena, né? O Mato Grosso do Sul é um estado grande territorial, né? Mas de população, eu que morei lá, né? Fui defensor federal lá durante 3 anos, a população não é tão grande assim, né? Então, você tem a Defensoria Pública lá com 200 e poucos membros. O MP Mato Grosso do Sul deve ter mais ou menos isso, tá? 200 membros, 180. Então a gente está falando de concurso com 14 aprovados, isso representa quase 10%, 10% da carreira, enfim, 5% da carreira, por ali, né? 10 aprovados, 14, 18, enfim. Então, é uma carreira pequena, por isso que nós temos também poucos aprovados, tá? A prova do MP Mato Grosso do Sul, eu acredito que vai sair primeiro, tá? Por quê? Porque MP Espírito Santo demora um pouco mais. Espírito Santo enrola um pouco mais para sair, né? Em que pese a gente ter essas informações e tal, tudo é um achismo, né? O PGJ do Espírito Santo falou que ele tem vontade de fazer. Então, até vontade de fazer concurso, movimentar a máquina, escolher banca, publicar. Espírito Santo eu acho que ficaria para ano que vem, tá? Não sei nem se no primeiro semestre, pelo que eu andei conversando por aí com alguns colegas, outros professores e tal. Tá? Mato Grosso do Sul que eu acho que vem primeiro, né? Eu acho que vem primeiro por ser um concurso muito demorado, ainda não deram posse para todo mundo, mas deve dar posse esse ano e eles já podem, né, mover um outro concurso, não tem problema, tá? Eu acho que Mato Grosso do Sul sai primeiro, Minas Gerais vai sair agora, São Paulo e Mato Grosso do Sul, tudo acontecendo no final do ano, provavelmente. Tá bom? Dúvidas até aí? Maravilha. Então, gente, eu vou passar para vocês aqui na tela. Vou colocar até. Eu estava até preparando aqui um arquivozinho, né, para a gente conversar. Deixa eu pegar aqui. Para a gente conversar sobre MP Mato Grosso do Sul e MP Minas também, por que não? Tá? Eu sei que muitos de vocês estudam aí para MP, magistratura, defensoria. Então, ó, a última prova, né, segundo o regulamento, e a última prova foi mais ou menos isso mesmo, tá? MP Minas, MP São Paulo. Beleza, maravilha. Tá ótimo, Márcio. O que acontece? Na última prova do MP Mato Grosso do Sul, tá, nós tivemos aí 100 questões, direito constitucional 10 questões, direitos humanos 3 questões, penal 15, processo penal 15,
direito civil com 12 questões, processo civil com 12 questões, 15 questões de tutela coletiva, direito administrativo 7, eleitoral 6 e direito institucional do Ministério Público 5 questões. Duração de prova 5 horas e os aprovados no último certame foi em torno de 9. Tá? Ah, Rafael, estou desanimado, são poucos aprovados. Cada um de vocês é um CPF e uma vaga. Se tem 9 aprovados, agora tem 8, né? Uma vaga será sua. Então pensa dessa forma, né? Eu tinha colegas que estudavam para concurso. Ah, não vou fazer não porque é pouca vaga. Eu falei, você preenche quantas? Né? Porque a princípio eu só preciso de uma. Se tem uma lá, não tem nenhuma mais, porque eu me inscrevi, essa uma é minha. Então essa é a positividade que você tem que ter na cabeça. Você tem que pensar, gente, eu vou lá para agarrar essa vaga. Né? Então, eu não deixava de fazer prova. Eu ia lá, encarava, mesmo tendo pouca vaga. Até porque eu acho que também que tem carreiras, tá? Não é o MP Mato Grosso do Sul, mas existem outras carreiras que chamam mais. Ah, tem 15 vagas, mas eles chamam 30, 40, entendeu? Então vai lá e faz o concurso, tá? Então, a duração de prova, 5 horas. Foram 9 candidatos aprovados. Das matérias, nada fora do usual. Ah, direito financeiro, Rafael, tributário e financeiro. Vai ser 2 questões de 7. Tá? Não vai ter muita questão ali. O grande peso vai ser administrativo. No máximo vai ter 2, 3 questões. E é isso. A nota de corte no último concurso foi 75 pontos. Tá? Eu sei disso por quê? Porque eu tenho os meus alunos. Os meus alunos foram para a segunda fase. Né? Então, eu até falei com eles hoje. Né? Quando saiu, eu recebi isso às 6 horas da manhã do regulamento. Já mandei mensagem para os meus ex-alunos que foram aprovados, né, no MP Mato Grosso do Sul, foram para a segunda fase do Mato Grosso do Sul, e eles falaram, Rafael, 75, né? João, Charlene, Sara, todo mundo me respondendo. Bruno, a turma fez 6 dias de prova, 5, 6 dias de prova. Eu lembro que a prova começava, acho que domingo, começou domingo a prova, terminou só na sexta-feira. Tá? Então foram 6 dias de prova, assim, extenuante, bem cansativo, né? Prova de tarde, era de 1 às 4, de 1 às 5 da tarde, alguma coisa, era de 1 às 5, eu acho. E aí, cansativo, né? Todo dia vai pro hotel, volta pro hotel, dá uma estudada pro dia seguinte, próxima prova, volta pro hotel, estuda pro dia seguinte. Mas, né, foi um concurso muito bom até para quem quer treinar para a segunda fase, né? Quem quer fazer prova de segunda fase e tal. Chamou bastante gente para a segunda fase, acho que foram uns 300, 400 candidatos. Não tinha tanta concorrência assim, acho que eram 3.000 inscritos, mais ou menos, no Mato Grosso do Sul, tá? E divisão de horário, né, gente? Rafael, MP Minas, MP São Paulo, MP Mato Grosso do Sul, a gente está aí, o edital para sair, pode sair. MP Minas vai sair daqui a 2 semanas, anotem aí. 2, 3 semanas a gente tem o edital do MP Minas. Talvez até antes, tá? Porque está correndo muito rápido. MP São Paulo e Mato Grosso do Sul deve demorar um pouquinho mais. Mas também, né, a gente tem que ter eles em mente que deve sair, a prova deve ser aplicada no final do ano ou janeiro do ano que vem. Quando a gente está muito próximo de uma prova, o que eu falo para vocês? Focar em muita letra da lei. Muita letra da lei, fazer muitas questões. Né, eu estava conversando até outro dia com algumas pessoas que me seguem no Instagram também, e eu estava falando assim, alguém falou, né, Rafael, você tem que fazer questão todo dia? Quantas questões você fala para fazer todo dia? Eu falei, depende do seu nível de avanço. Se você está num nível iniciante ainda, você começou a estudar há pouco tempo, não terminou as matérias, fazer 10, 15 questões por dia, tá ótimo. Vai colocando o pé na água devagar. Agora, se você já está num nível avançado, se você já terminou todas as matérias, né? Já leu lá administrativo, constitucional, penal, civil, estudou as matérias, doutrina, leu a lei, está revisando as matérias, está revisando o conteúdo, tá? Faça mais questões, intensifica para 40, 50, 60 questões. Tem uns tarados aqui do método, que eu falo tarado porque a pessoa faz 100 questões por dia. Eu falei, pelo amor de Deus, Diego, 100 questões por dia, assim, é coisa de maluco. Mas o cara faz uma prova por dia, o Diego, né? E ele foi para várias segundas fases do MP, passando assim, 7 pontos acima do corte, 5 pontos acima do corte, tá?
A Bárbara passou no penúltimo MP Minas, fazendo 50, 60 questões. O Bruno, que passou no último MP Minas, também fazia muitas questões todos os dias, 50, 60. Então, pessoal, quando a gente está com uma prova próxima de sair, edital perto ou edital acabou de publicar, é aquela hora que a gente aumenta mais a letra da lei, aumenta a fazer muitas questões para você entender como é que é a cobrança da banca, você entender, enxergar as pegadinhas, treinar a sua visão para pegadinhas, ser mais incisivo nas questões. Tá? Então, eu diria para vocês aumentarem as questões, 2, 3 horas de letra da lei. Por exemplo, essa estratégia aqui é para uma pessoa que tem aproximadamente 5 horas de estudos, 5 a 6 horas, tem gente que estuda 7, enfim. Mas para quem tem 5 horas de estudos, dá para cumprir esse cronograma, que é como? Tá? Você tem 3 horas de manhã, eu gosto sempre de misturar a letra da lei, tá? Gosto sempre de misturar a letra da lei. E aqui, vamos fazer ao vivo? Vamos fazer um ajuste ao vivo aqui. Ó, direito penal 1 e 2, que eu gosto de dividir, né? Direito penal 1 e 2. Tá? Por quê? Parte geral, parte especial. Direito penal 3 sobe no telhado porque a gente tem que estudar tributário para MPMS, né? Então, tributário e financeiro, tá? Então, daria uma olhadinha em tributário, legislação e tal. Fora isso, nada de muito complexo não, tá? Revisão aqui de tributário, né? Essa revisão aqui já é uma parte teórica de tributário, daria uma olhada, tá? E, no mais, estamos fechando todas as questões? Estamos, né? Direitos humanos, tá? Direitos humanos, aqui nosso estudo, a gente pode encaixar direitos humanos. Deixa eu ver aqui, ó. 2 tempos de processo penal tá muito, né? A gente pode diminuir um pouquinho aqui processo penal, colocar direitos humanos para a gente começar a estudar um pouquinho de direitos humanos. Aqui, legislação e jurisprudência nesse horário, tá? Jurisprudência, muito importante, tá, pessoal? Salvo engano, na última prova do Mato Grosso do Sul caiu jurisprudência de direitos humanos, tá? Não estou lembrado muito bem, que já faz 2 anos, mas eu lembro que o pessoal que fez a prova dos meus alunos falou que caiu. Tá? Eu lembro deles comentando comigo que tinha caído sim, alguma jurisprudência, alguma coisa nesse sentido. Não sei se estou confundindo com outra prova. Mas eu darei uma olhada em jurisprudência porque a gente está vendo que está caindo. MP São Paulo, MP Minas. Caiu o quê? Caso Simone André Diniz. Né? Quem quiser anotar aí, pode anotar. Caso Simone André Diniz. Caso Damião Ximenes Lopes, caiu. Né? Fazenda Brasil Verde, né, de trabalho escravo, caiu, análogo à escravidão. Favela Nova Brasília, já caiu também, prova do MP, recentemente. Fábrica de Fogos de Artifício de Santo Antônio, na Bahia, né, versus Brasil, também, caiu recentemente em prova. Tá? Aline Pimentel, se não caiu, vai cair, mas eu acho que caiu no MP São Paulo, tá? Salvo engano. Rafael, poxa, legal. Tem algum caso aí que não caiu ainda? Pode cair? Tem. Guerrilha do Araguaia, que eu lembre, não caiu. Tá? Caso Marielle, recente, o caso. Tá? Então, são casos que aí podem vir a galope nas próximas provas também. A gente tem que ficar ligado nesses casos aí envolvendo o Brasil, não só envolvendo o Brasil, como envolvendo outros países também. Eu acho que cada vez mais o MP e a magistratura vão aprofundar em casos internacionais, tá? E lá no Método Bravo, no módulo material complementar, tem os meus cadernos de direitos humanos. Caderno 1, eu explico sobre o sistema interamericano, gerações, dimensões de direitos humanos, aquele debate todo, terminologia, origem histórica. Caderno 5, só jurisprudência. 2 parágrafos, um caso, próximo caso, próximo caso, próximo caso. Você vai ler aquele caderno ali 1 dia e meio, tá? 2 horinhas ali num dia, 2 horas no outro, você já matou todos os casos de direitos humanos, pode ir para a prova, tá? Então, e não é só do Brasil, não. É do sistema interamericano todo. Então, você vai ter casos envolvendo o Chile, tá? Casos envolvendo a Argentina. Então, a gente consegue se cercar de vários lados por conta disso. Né? Mas ainda tem alguns casos aí interessantes. Povo Chucuru, né? Povo Chucuru também não caiu ainda. Então, fica ligado porque a prova pode vir
algo nesse sentido, tá? Ainda mais falando do Mato Grosso do Sul, que a gente tem aí também a atuação indígena, né? Tá bom? Então, turma, basicamente com essa, eu colocaria 3 horas de lei, 3 horas de legislação e 1 hora, pelo menos, de questão por dia, tá? Rafael, eu estudo 7 horas por dia. Bacana, legal, né? Enfim, não é todo mundo que consegue. Se você consegue, parabéns. Aí você intensifica 2, 3 horas de questão por dia para você tentar identificar as lacunas do seu estudo, aonde você está errando, tá? E no final do dia, a gente coloca ali uma revisão do seu caderno, né? Uma revisão das suas anotações de concurso. Ah, Rafael, ó, estudei pelo livro do Rafael Oliveira. Então pega o livro do Rafael Oliveira e vai lá, vê os seus grifos, o que você grifou, o que você anotou no canto de página, né? E vai dando uma olhada nos seus grifos e, obviamente, os temas mais corriqueiros você vai, né, anotar, fazer uma ficha, fazer um esquema para não esquecer. Isso aqui é um caderno, um livro meu de direitos reais, tá? Vocês vão ver que eu ficho, faço anotação no canto de página, tá? Será direitos reais para concurso. Comprei um livro específico de direitos reais porque para a Defensoria Pública era muito importante e era um livro de um examinador do Rio de Janeiro, por isso que eu comprei. Específico, tá? Agora, para vocês, eu oriento. Direito Civil, volume único, tá de bom tamanho. Tá bom, pessoal? Então, assim, basicamente, você vai ler, vai pegar seus grifos, vai pegar suas anotações e os pontos que mais caem, que você tem maior dificuldade, faça as anotações, faça o esquema que eu ensino para vocês, o estudo ativo. Ficha aquele negócio, esquematiza aquele negócio. Não é você resumir livro, é você esquematizar o que você aprendeu, repetir em voz alta, tentar explicar o que você aprendeu dessas matérias básicas aqui, administrativo, constitucional, penal, processo penal e civil. Isso é para quem já tem uma base formada. Tá? Rafael, não tenho base formada, não acabei essas matérias. Não acabei essas matérias de base e muito menos estudei ambiental, eleitoral com profundidade. Tributário, peguei o livro de tributário para entender a matéria. Não peguei, preciso estudar. Nesse caso, aí você vai diminuir o número de questões aqui, vai fazer 1 hora de questões, tá? E vai colocar mais 1h30, 2 horas de uma doutrina para você continuar avançando aqui, estudando as outras doutrinas também, né? O que a gente pode fazer, tá? Para tentar também não fechar as portas para o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, que vão sair esse ano. Tá bom, pessoal? Mas mais ou menos é isso aí. MP Mato Grosso do Sul, ó, botei aqui Minas Gerais, porque estou com Minas Gerais na cabeça. Minas Gerais vem primeiro. Mato Grosso do Sul foi 2021, né? Tá bom? Dúvidas até aqui? Maravilha, pessoal. Basicamente, esse estudo, né, de muita letra da lei, muita questão, ele vai valer também, tá, para o estudo do MG, né, Minas Gerais, e para São Paulo. Então, o Márcio perguntou, Rafael, eu consigo estudar para as 3 provas? Consegue. Tá? Consegue conciliar porque as mesmas matérias, não muda muito. O máximo que você vai ter para São Paulo é empresarial. Né? Empresarial em São Paulo, MP São Paulo, cobra aprofundado 5 questões, que é um peso relevante, 5 questões. Então, salvo engano, 5 questões. No TJ, que é 10. Então, o que acontece nesses casos, né, quando a gente tem uma matéria diferente, né, relevante, a gente vem aqui e tenta encaixar ela na semana. Por exemplo, Rafael, poxa, São Paulo, empresarial, Rafael, acho que empresarial eu tenho mais receio, eu tenho menos preparo empresarial, normal. Eu também tinha, quem gosta de empresarial? Difícil encontrar, né, alguém que gosta muito de empresarial. Então, o que acontece? Vamos lá. Coloco aqui revisão de empresarial, desse lado. A revisão de empresarial. Pegar ali o André Santa Cruz, né, dar uma lida, dar uma revisada, fazer suas anotações e lendo, botando o pé na água nessa matéria, tá? É muito comum eu ver candidatos assim, Rafael, não vou estudar empresarial não, vou ler a lei e fazer questões. Tá. Mas aí geralmente são candidatos que às vezes têm dificuldade de chegar em segunda fase e ficam faltando 2, 3 pontos para chegar na segunda fase.
E numa análise, quando a gente levanta a prova desse candidato, muitas vezes é empresarial que está fazendo falta, essas 2, 3 questões. Então eu diria para você, se você tiver tempo, aproveita que a gente está num pré-edital ainda, estuda a matéria com mais profundidade, pega lá a doutrina, lê, estuda, tá? E aqui nesse dia aqui, por exemplo, ó, direitos humanos a gente pode tirar, se bem que São Paulo caiu, né, direitos humanos, eu não estou lembrado agora, mas eu vou tirar aqui qualquer coisa, se tiver direitos humanos, depois vocês me corrigem e a gente coloca empresarial outro dia, deixa direitos humanos outro dia, tá? Rafael, por que você está colocando, às vezes, assim, matérias, né, distantes, um dia, 24 horas depois, 48 horas antes e tal? É só para você ter contato com a matéria com uma certa periodicidade, né? Porque aqui você vai estar lendo a legislação de empresarial, você vai estar lembrando de coisas que você leu na doutrina, fazendo associações, links, conexões, e aí no sábado você pega a empresarial teoria para revisar, você já vai lembrar do que você estudou na quinta-feira, vai fazer conexões, links, tá? Claro, as conexões vão surgir se você faz o estudo ativo, grifando, anotando. Pô, livro de doutrina do lado também, faz uma anotação. Ih, tem um artigo X, tem um artigo Y, tá? Se você lê o seu Vademecum ou lê a doutrina como se fosse o livro do Harry Potter, né? Ah, que bonito, tal, tá lá folheando, ah, que vou dormir. Aí você fecha o livro, vai dormir, não fez nada, não anotou, não anotou. Aí realmente você vai esquecer, você não vai conseguir criar link nenhum, tá? Então lembre do que eu falo para vocês. A gente cria memória de longa duração quando a gente envolve mais sentidos. São através dos sentidos que a gente tem contato com o conhecimento. O conhecimento vai vir na memória de curta duração. E a memória de curta duração é que vai selecionar o que vai ser descartado e o que vai ficar para sempre. Tá? Se a memória de curta duração percebe que foi algo que você leu, mas leu com atenção, anotou, grifou, falou em voz alta aquilo, seu cérebro vai falar, poxa, isso aqui tem que registrar, porque a Jusileia, pô, anotou, ela realmente se esforçou, fez uma ficha, um negócio importante. Agora, se for algo que você simplesmente só leu, o cérebro vai falar, poxa, esse conteúdo aqui da Oxana que ela leu, mas não é tão importante. O que é isso aqui? Ah, o telefone da pizzaria. Vai pegar e vai jogar fora. Tá? Ele não vai guardar aquilo. É o que eu falo para vocês, né? Se vocês estão numa roda de amigos, chega um amigo para vocês e fala: pessoal, ó, preciso ligar para a oficina porque eu quero ver se meu carro está pronto. Márcio, tem como guardar esse telefone para mim aí? 2525 3342. O que o Márcio vai fazer? Geralmente qualquer um vai fazer. Você vai ficar repetindo 2525 2742, 2525, 2742, 2525, 2742. Márcio, qual o telefone? 2525 2742. Ah, obrigado, Márcio. Vou ligar para a oficina e tal. Daqui a 1 hora, se eu perguntar para o Márcio, ele lembra? Quem lembra, pô? Você repete, você vai repetir de forma brutal, só para você guardar aqueles 30 segundos ali. Depois você esquece. Entendeu? É diferente de você. É um telefone que você anota, é um telefone que você usa, inclusive, como senha de e-mail, então toda hora você está repetindo aquele negócio. Você anotou numa agenda, você marcou de laranja aquilo, ficou repetindo em voz alta várias vezes. Daqui a 1 semana você ligou de novo para esse telefone, depois ligou de novo para esse telefone, daqui a pouco você guardou o telefone. Né? É o velho telefone da casa da avó, da casa da mãe, né? Que ninguém esquece. Né? Aquele telefone que você já ligou tantas vezes. Tá bom? Então, pessoal, basicamente, esse é um estudo que eu faria para Mato Grosso do Sul, tá? Rafael, faz para mim na prática, né? Enquanto ninguém mandar dúvida, eu vou tocando aqui, tá, pessoal? Faz para mim na prática. Como é que você faria, então, se eu tivesse que... Eu preciso de mais doutrina nas outras matérias. Eu preciso estudar outras matérias. Eu não estudei a doutrina, assim, não me preparei bem com profundidade em ambiental, eleitoral. Como é que faria, então? Eu posso diminuir as questões e me preparar com doutrina também? Dá para fazer? Dá. Então vamos lá. Vou dividir aqui para vocês aqui. Vamos lá fazer ao vivo. Então, colocarei aqui 2 doutrinas. Doutrina 1. Aqui fica a doutrina 2. Tá? Doutrina 2.
Vamos passar as matérias de maior peso para a primeira doutrina do dia, né? Maior peso tem que se botar logo no início, senão a gente vai chegar muito cansado, são matérias de fôlego, né? E na segunda doutrina do dia, colocaria uma matéria satelitária um pouquinho mais tranquila para você ir estudando, tá? Então aqui, questões, uma hora de questões. Aqui já não vai ser mais 60, 80 questões. Vamos fazer 20 a 30 questões, tá? Rafael, não consigo fazer 20 questões, faço 15. Tudo bem, faz 15. Depois, com o tempo, você vai ganhando mais agilidade, tá? Não tem problema. Vou acertar aqui os grupos aqui, 2 e 3, 1 e 2. Vamos fazer um espaçamento aqui. Grupo 3 e 4. 1 e 2 de novo. 2 e 3. Então, o que acontece? Em relação às matérias, a gente pode colocar matérias satelitárias aqui. Então, administrativa, a gente pode colocar um pouquinho de ambiental. Tá? 1 hora de ambiental, mais buscador, 30 minutos de buscador. Para fazer aqueles cadernos que eu falo no método Bravo, tá, gente? Ambiental. Constitucional, eleitoral. Dialoga, né? Penal, a gente pode estudar. Deixa eu ver uma outra matéria aqui. CDC, consumidor. Muito importante estudar jurisprudência de consumidor e rever alguns tópicos, né? Até aqui, ó, jurisprudência de CDC. Processo penal e ECA. Aí acho que já deu para entender mais ou menos a lógica do negócio, né, gente? Ambiental, eleitoral. Você vai estar o quê? Lendo muito a letra da lei, fazendo questões, revisitando a doutrina e a jurisprudência dessas disciplinas, tá? Aqui em civil, né, nesse dia, aí você pode botar empresarial. Tá? Aí você bota empresarial aqui e nesse dia a gente continua com tributário. Por que tributário? Porque MP Minas cai um pouquinho de tributário. Não é muito aprofundado não, mas cai um pouquinho de tributário. Porque se você fez o ENAM e você passou no ENAM, você vai fazer prova da magistratura cai tributário. Então, manter o tributário ali, tá? Basicamente, é esse o estudo, tá? Que dá para a gente fazer. Claro, demanda disciplina. Essa organização que eu estou passando para vocês demanda disciplina, né, gente? Tem que cumprir os horários direitinho. É um dia puxado, tá puxado esse dia aqui, tá? Porque eu tô colocando 7 horas de estudos, é bastante tempo, tá bom? Agora, Rafael, posso fazer 6? Pode diminuir um pouco a letra da lei, pode diminuir um pouquinho da doutrina 2, isso aí dá para fazer, dá para a gente ir ajustando, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem. Em relação ao buscador, no direito administrativo, estudos referente à matéria estudada ou geral? Jusileia, no buscador dizer o direito, né, boa pergunta sua, no buscador dizer o direito, eu faria uma pesquisa geral da matéria. Então, o que eu oriento os alunos a fazer? Você vai lá no buscador do Dizer o Direito, você tem assinatura, né? Tem lá, meus cadernos. Você cria um caderno para cada matéria. Caderno, jurisprudência de constitucional. Caderno, jurisprudência de administrativo. E aí, nesses 30 minutos que eu falo para você, é para dar uma quebrada também na teoria, né? Não ficar só na teoria. Eu vou lá no buscador e coloco administrativo 2023. Vai sair tudo, entendeu? Vai sair tudo, Jusileia. E eu vou lendo dos mais recentes para os mais antigos. Né? O que saiu ali dezembro de 2023, novembro de 2023. Eu vou lendo tudo de 2023 de administrativo. E desses 100 julgados, vai ter 80, 100 julgados, eu vou tentando selecionar o que eu acho mais relevante.
tá? O que eu acho que é contra-intuitivo, né? Por exemplo, tem julgados que você vai ler e vai falar, pô, isso aqui é meio óbvio, isso aqui é tranquilo, dá para até pelo bom senso dá para saber que o STJ decidiria dessa forma. Esse daí, sendo meio óbvio, eu não coloco no meu caderno, entendeu? Eu gosto de colocar aquilo que não é óbvio. Isso aqui, pô, caramba, nunca ia imaginar que o STJ ia decidir isso, entendeu? Então, marca esse, porque é esse que vai cair na prova, entendeu? Então é o que eu falo para vocês, gente. Lei municipal que fala sobre tempo de fila em banco. Não pode ultrapassar 15 minutos à espera na fila do banco. Lei municipal é constitucional ou inconstitucional? E aí? Essa é a questão, né? Porque você tem que saber a jurisprudência. Esse é o típico julgado que ou você sabe ou você não sabe. Um abraço, chuta D de Deus, seja o que Deus quiser, entendeu? Assim, não tem, né, muito que você pensar assim. Então, o ideal é você saber. Então, esse tipo de julgado que você tem que saber, que é contra-intuitivo, e não dá para sair pelo bom senso, você marca, bota no seu caderno, entendeu, Jusilé? Então, você não precisa focar só no que você estudou. Ah, estudei ato administrativo, vou fazer jurisprudência de ato administrativo. Não. Você vai fazer o estudo da matéria em geral. Assim como a letra da lei também, tá? Legislação, você vai ler da matéria em geral. Até porque vão ter assuntos que você vai estar revisando que não tem na letra da lei, né? Você vai estar estudando poder constituinte inconstitucional, não tem letra da lei disso. Você vai ler lá o artigo 1º, 2º, 3º, 5º da Constituição e vai seguir. Vai ter assuntos que você vai estar estudando, poder legislativo, que você já leu muito tempo atrás, inclusive. E vai continuar lendo, porque o ideal é a gente esgotar a Constituição. Entendeu? Depois a gente volta lá e volta no Poder Legislativo para você casar com a doutrina, se você quiser. Mas se você já leu Poder Legislativo na Constituição, no primeiro mês que você estava lendo a Constituição, passa batido, não precisa ficar retornando, retrocedendo, não. Termina a Constituição uma vez, pelo menos. Tá? Então, não precisa casar exatamente o artigo da lei, a leitura da lei, a leitura da jurisprudência com o que você está revisando na doutrina. Geralmente a gente não casa, inclusive. Tá? Só em alguns casos muito clássicos, né? Ah, estou estudando reais. Por reais, realmente, tem vários artigos no direito civil, dá para a gente casar ali reais, direito civil com a matéria da doutrina. Estou estudando família, estou estudando sucessões, aí tudo bem, beleza. Agora, existem tópicos, por exemplo, da lei que é 20 artigos. É um capítulo de livro de 50 páginas, mas assim, na lei tem 20 artigos. Então você vai ler aquela lei rapidamente e vai para outra lei, vai para outro artigo. Você vai estar lendo a doutrina naquele ponto ainda, mas você vai estar em outras leis ali, não tem problema nenhum. Tá? Então, é só uma atenção a isso. Em consumidor, ECA, tal. Por que eu gosto de trabalhar consumidor, ECA, ambiental, como matéria autônoma? Porque se eu botar tudo no balaio de gato da tutela coletiva, direito material coletivo, fica muita coisa. Né? E ambiental é chato, né? Tem muita lei, é bem complicado. Geralmente as bancas exploram bastante ambiental, então eu gosto de trabalhar com matéria autônoma. CDC não é que é chato, mas é que tem muita jurisprudência, inclusive jurisprudência em tese. Então é legal você pegar ali CDC, que está em roxo, estuda ali só dos detalhezinhos conceituais de CDC, mas lê o código e lê muita jurisprudência. ECA é uma matéria sensível também, né? Então, geralmente cai em segunda fase, com profundidade. Então, eu gosto de trabalhar ECA de forma diferenciada, tá bom? Então, na tutela coletiva, o que fica na tutela coletiva material, Rafael? Material coletivo, você vai ter idoso, pessoa com deficiência, você vai ter patrimônio público, tá? Parte de improbidade, né? Então, saúde, educação, tá tudo ali, né? Em tutela coletiva, eu colocaria 2 horários aqui no sábado, né? De tutela coletiva para você ler bastante ali Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei do SUS, né? Lei do Fundeb, só lei legal, né? Enfim, essa legislaçãozinha que a gente está cansado de ver nas provas aí, cobrando nos editais, tá bom? Então, MP Minas não muda muito, tá? MP Minas não muda muito.
No ciclo de 1h30 de doutrina, há matérias, por exemplo, Teoria Geral da Prova, que tem 250 páginas. Sim, Júlia. Processo penal uma vez na semana, é razoável demorar 4 semanas mais ou menos para ver toda essa matéria? Júlia, você vai demorar um pouco mais, não tem problema. Mas assim, o que eu falo para vocês é que a velocidade não é tão importante, o que importa é a direção, né? Tem pessoas que vão ler mais rapidamente. Rafael, eu pego, por exemplo, eu pego a parte de provas e eu leio mais fácil. Eu vou, em 1h30, por exemplo, eu vou conseguir ler 25 páginas, tá? 30 páginas. Mas o importante é assim, você vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo, não tem problema nenhum, tá? Em 1h30, se você conseguir ler 20 páginas, está ótimo. 15 páginas, 20 páginas, está ótimo, tá bom? Por aí. Agora, como eu falei para vocês, né? Eu estou focando aqui também que vocês vão estar nesse período aqui com alguma coisa já lida, né, por vocês. Alguma coisa já vai estar lida, tá bom? Rafael, eu estou muito no início das matérias. Estou muito no início das matérias de base, inclusive. Estou muito no início de processo penal, estou muito no início de penal. Não quero pegar todas as matérias para estudar. Quero tentar estudar as matérias de base. Pode fazer? Pode fazer. E aí, nesse caso, Júlia, se você quiser avançar mais nessas doutrinas de base, é só você pegar 3 horas e colocar aqui. Né? Então, vamos supor, penal e processo penal, Rafael. Penal e processo penal, para mim, é muito complicado. Então, a gente pega 3 horas de penal, 3 horas de processo penal. Lembrando você que é bom ter uma xícara de café, né? Porque 3 horas de doutrina vai demandar mais concentração, mais disciplina, tá? É possível? É possível, tá? Eu fazia isso, mas eu estava sempre com um baldezinho de café do lado e tal. Entendeu? Não só o balde, né? Eu também tenho ainda meu arsenal. E aí eu ficava no livro, tá? Lendo ali na base do ódio. Né? Na base do ódio, como é que é a base do ódio para você ler? Hoje eu vou chegar até a página 362. Então eu colocava na minha cabeça que eu só ia sair da sala de estudos quando eu chegasse na página 362. Né? As pessoas passavam atrás de mim assim, Rafael, vamos comer um pão de queijo? Não, cala a boca. Já cortava a pessoa, né? Pode ir, vai embora. Vamos tomar um mate, né? Aqui no Rio vamos comer um polvilho, né? Polvilho e tomar um mate, dá pra não? Quero não, pode ir embora. Né? Tô aqui focado. E aí, focava até terminar. Às vezes eu ficava até 1 hora a mais, mas eu fechava até a página 362, que era o final do capítulo 5, por exemplo. Sei lá, tô chutando aqui, tá? Então, se você quiser, a gente coloca algumas matérias, 3 horas, que você vai conseguir estudar bastante. Agora, normal você perder um pouco de concentração nesse período, porque é o que eu falo para você, né? Nossa cabeça funciona com ciclos circadianos, né? Ciclos circadianos. Significa que a gente, depois de 1 hora mais ou menos, isso é neurociência, né? Depois de 1 hora mais ou menos, você já começa a se distrair mais com aquele conteúdo. Geralmente, quando você senta na cadeira, você não tem nenhuma distração perto, né? Desligou o celular, computador, tá só você e o livro. Você consegue render bem durante 45, 50 minutos. Por isso que o pessoal fala da técnica Pomodoro, né? Depois de 50 minutos, 1 hora, você já começa a perder um pouco de concentração. 1h30 dizem que é o máximo, né? Que você perde muita concentração e aí qualquer coisa te distrai. Sei lá, o passarinho cantou um pouquinho mais alto lá fora, você já vai olhar para a janela e já vai perdendo o interesse, né? Vai perdendo a concentração naquela matéria. Não vai absorvendo tão bem. Aí nessa hora, o que eu faço, né? Eu ficava ali 1 hora, 1h30 estudando a matéria, e eu fazia um intervalo. Aí sim eu fazia um intervalo depois de 1h30 para tomar um café, comer um pão de queijo, alguma coisa assim. E aí depois eu voltava na base do ódio, né? Eu tinha que chegar na página 362. Estava com afinco nisso. Entendeu? Então, por isso que eu não gosto de colocar 3 horas de doutrina, tá? 3 horas de doutrina pura. Mas você pode fazer 2h30 de doutrina, 30 minutos de buscador, pode botar o buscador no meio do tempo, e aí você avança mais rapidamente em processo penal, por exemplo. Rafael, tá, tudo bem, eu estudei teoria da prova. Acabei as 200 páginas, 250 páginas. O próximo capítulo agora é curto, não vou ter dificuldade. Pode diminuir o processo penal depois? Pode. Você pode diminuir o processo penal, voltar com ECA
não tem problema nenhum, tá? Mas se quiser, a gente diminui também o número de matérias. Inclusive, tem alunos que falam, Rafael, posso focar só nas matérias de base agora? Pode. Você tira ambiental, tira eleitoral, fica na doutrina, sabendo que na próxima prova pode ser que a gente consiga, pode ser que a gente não consiga. Por quê? Porque, gente, o aprovado, tá? O aprovado nas carreiras jurídicas, escuta o que eu estou falando para vocês, entendeu? Tipo, 90% ou mais, tá? Eu não conheço ninguém aprovado que não tenha feito isso. Vocês podem chegar para mim e falar: meu primo passou para. Pô, beleza. Se o seu primo passou, cara, é 1 em 1000 aprovado. Mas o aprovado, ele estudou todas as matérias. Ele leu todas as matérias. Ele estudou no pré-edital. Ele não é aprovado aquele cara que, eu só vou estudar quando sair o edital. Ele ficava lá lixando unha, advogando e tal. Ah, saiu o edital. Ele ia lá estudar. Não, não. Ele estava estudando no longo prazo. Quando saiu o edital, ele já tinha fechado as matérias de base, ou quase fechado. Ele já estava estudando eleitoral já há um tempo, ele já estava na metade da sinopse dele de ambiental. E aí ele corre atrás para sanar as lacunas, para tentar abraçar o máximo de conteúdo e fazer a prova, vai lá, pum, passa para a segunda fase. Entendeu? Então, normal. Rafael, nunca estudei ambiental, nunca estudei eleitoral e não estudei empresarial porque não consegui chegar nessas matérias. Beleza, não conseguiu chegar? Tudo bem, demanda tempo mesmo. Estudar para essas carreiras demanda tempo. Né? O que eu falo para vocês, geralmente os meus alunos no método demora 12 meses para fechar todas as matérias. Alguns demoram mais, claro, tem gente que demora 14 meses, 18 meses. Tem gente que demora menos, né? Eu falo que tem um grupo de tarado aqui que às vezes fecha com 8, 9 meses, né? O pessoal estudando alucinadamente. Pô, bom para eles, fico feliz. Mas 12 meses eu consegui construir meu conteúdo para passar na defensoria em 1 ano e meio. E o que acontece? É isso, nesses 12 meses eu acabei as matérias de base e depois fui pegando o ECA, fui pegando o CDC, fui pegando outras disciplinas para encarar, entendeu? Então é normal. Se você não pegou ambiental, se você não pegou eleitoral, empresarial porque não deu tempo, normal. Dê tempo ao tempo, vai com calma. E nessa próxima prova, a gente pode conseguir passar com as matérias de base bem estudadas. Se não passar, se ficar faltando em ambiental e eleitoral, tudo bem, mas a nossa hora vai chegar nessas matérias. Tá? Agora, dessa forma que eu estou ensinando vocês aqui, a gente está tentando se cercar de todos os lados. Tá? Mas é óbvio, isso aqui é de reta final, não é um estudo de longo prazo. Tá? O estudo de longo prazo é o que eu falo para vocês no método. Vai com calma, pega as matérias de base primeiro, termina as matérias de base primeiro. Tá? Rafael, e o TSE? Aí alguém chega para mim e fala, agora vamos conciliar o MP Mato Grosso do Sul com Minas Gerais, com São Paulo, com o TSE. Mais alguma coisa, pessoal? Querem chá, café? Dá para fazer? Dá. Que dá. Só vai demandar disciplina. Vai demandar disciplina. Que é o quê, gente? É você pensar, você tem todas essas provas que você quer fazer. Você tá cheio de prova. Ah, a Oxana tá aí. A Oxana falou TSE. Tá. Com o Enan também. Beleza, Márcio. Então o que acontece, né? Todas as provas do ano. A grande questão, o Enan, tá? É até interessante você falar isso. No Enan, dá para a gente tentar conciliar, Rafael? Dá, porque a maioria das matérias que estão aqui, a gente consegue conciliar. Assim como eleitoral, tá? Eleitoral também. Eleitoral, a gente está estudando eleitoral na terça-feira, a gente está lendo a lei de eleitoral na terça-feira também. Tá? Então, o que eu faria para o TSE? Vamos lá. Em relação ao TSE, eu deixaria esse horário de eleitoral aqui, tá, turma? E em relação aqui o dia de essas revisões, né, esses estudos aqui de questões e tal, eu tentaria fazer um esquema no seguinte sentido. Sexta-feira, em vez de fazer questões, a gente pode dividir o nosso tempo e fazer 1 hora a mais de eleitoral, só para a gente fazer um reforço. Tá? 1 hora a mais de eleitoral.
E aqui a gente pode colocar 1 hora de humanísticas. Rafael, mas humanísticas, 1 hora por semana, cara, o que eu vou fazer em 1 hora por semana? Me diga. Você vai assistir a aula do Felipe Augusto. Vai assistir a aula do Felipe Augusto. 1 hora de humanísticas ali na semana. Você mata o curso do Felipe Augusto até a próxima prova. Tá? Tem 14 horas. Então, dê uma olhada em humanísticas aí nesse período. Tá? Pode ser na sexta-feira de tarde, pega mais 1 horinha aqui. Se quiser, bota mais 1 horinha aqui também, no sábado, ó, de humanísticas. Tá? E assim a gente vai prosperando. Então, o Enem, todas as matérias a gente está vendo aqui. TSE também, todas as matérias a gente está vendo aqui. Claro, próximo da prova do TSE, faltando 15 dias para o TSE, eu tentaria, né, deixar um pouquinho a matéria de lado, focar mais em eleitoral, né, enfim, fazer mais questões de português, né, eu colocaria questões de português todo dia para eu fazer aqui, de segunda a quinta. O que mais? Vou botar uma segunda semana aqui, tá? Faria de 15 em 15 dias um simulado. Então, aqui você pode colocar simulado TSE, mais 1 hora de reforço de português. Então, simulado TSE, mais 1 hora aí, 1 hora até 2, né? Porque o simulado vai ser rápido. 2 horas de português. Então pode fazer um reforço de português aqui no domingo, pode fazer questões de português aqui também durante o dia, para você ir treinando para analista do TSE. Tá? Rafael, é possível passar? Mais uma vez, é o que eu falo para vocês. Há vários alunos, vários concurseiros que estudam para MP, para magistratura, eles acabam passando para concurso de analista, tá? Vai estudando com conhecimento acumulado. Inclusive, essa semana, eu recebi uma notícia de uma aluna aqui do método e ela foi aprovada para um cargo de analista especialidade Direito da Secretaria Ambiental do estado dela. Que é um cargo legal, tem uma demanda tranquila de trabalho, ganha bem. Ela passou para analista do Direito, estudando conhecimento acumulado, estudando para carreira jurídica. Tá? Então, ela já conseguiu aí uma aprovação. Então, pessoal, um domingo, simular o TSE, faz um reforçozinho de português, vê lá a parte de regras, que você está errando. Tá? No outro domingo, faz uma prova de MP ou de ENAM, enfim. Tá? Eu tentaria ir pegando aí humanísticas 1 hora na semana, 2 horas na semana, você vai vendo a aula do Felipe Augusto. Se você assistir 2 horas por semana, você termina o Felipe Augusto em 1 mês e meio. Aproximadamente, tá? Então, agosto, final de agosto, a gente teria já terminado o curso de humanísticas do Felipe Augusto e montado o caderno ainda de humanísticas, tá? O que já dá uma boa noção para você passar no Enem. A maioria dos meus alunos que passaram no Enem seguiram essa minha dica, foram lá para o Felipe Augusto, assistiram a aula dele rapidinho, ganharam uma noção rápida da matéria, foram lá, fizeram 56 no Enem e estão aí qualificados para a prova do TJ, né, de magistratura, tá bom? Respondi, consegui aí clarear, Oxana, Márcio. Agora, você está vendo que fica um quadro que é bom você colocar na sua parede para você seguir direitinho, entendeu? E, gente, Rafael, mas eu não consigo, 1 hora de humanísticas eu não consigo parar, eu acabo me empolgando e assisto mais horas. Pode acontecer? Pode. Mas é isso. Tá empolgado? Mas tem que parar ali. É 1 hora, entendeu? Ou então, você pode até assistir 1 hora e meia de aula, já que você está empolgado em humanísticas. Mas direito civil e empresarial continua, meu amigo. Você vai ter que fazer, né, um extra. Vai ter que fazer um horário extra, então. Entendeu? Então é isso que eu falo para vocês. É que nem eu fazia. Tinha dia que eu estudava 6 horas, 7 horas na sala de estudos. Tinha dia que eu fazia 7 horas e meia. Tinha dia que eu ficava 8 horas lá. Por quê? Porque tinha um edital próximo. Era uma matéria muito importante. Eu acordei num dia bom, estava rendendo. Tô num dia bom, tô me sentindo disposto. Vou ficar até mais tarde um pouco.
tá? Então, é muito por aí. E, obviamente, essa estratégia que eu estou aplicando para vocês, ela se encaixa muito mais fácil quando você já é um aluno que tem base, tá? Quando você já é um aluno que já tem base, você já está revisando administrativo, como eu falei para vocês desde o início. Já estou revisando administrativo, Rafael, já estudei tudo de penal, estou revisando constitucional, civil. Você está só revisando as matérias, fica muito mais fácil você implementar isso, tá bom? Esse estudo aqui não é um estudo que eu indicaria para quem começou a estudar 2, 3 meses atrás, por exemplo. Entendeu? Ah, comecei agora, me formei na faculdade, pô, botei o pé na água agora do concurso público. Fazer isso daqui já é mais complexo, tá? Eu diria para você focar aí, vamos devagar, faz só as matérias de base, lei, doutrina, jurisprudência e segue dessa forma. Tá bom, gente? Dúvidas até aqui? Bem, basicamente, né, vou até salvar depois esse arquivo, né, que esse arquivo ficou até engraçado, né? E depois aqui eu vou salvar como estratégia. Enfim, depois eu vou botar estratégia MP, MS, TSE, ENAM, estratégia global. Mas, basicamente, eu acho que dessa forma a gente consegue ir estudando, né? Um pouquinho da matéria para a gente poder fazer o TSE, ver como se sai, fazer MP Minas, fazer MP Mato Grosso do Sul, fazer o ENAM no final do ano, ok? Rafael, eu estou no início dos meus estudos, não quero essa quantidade de matéria, tem indicação para estudar criminologia? Oxana, tem meu caderno de criminologia no módulo de material complementar. Ou, se você quiser, tem o livro da Natasha Oliveira, muito bom, o livro capa laranja. Esse daqui. Deixa eu ver. Vou pegar aqui, Natasha. É Natasha Oliveira. Criminologia. Não sei se é com CH, com... Ah, não, é com CH mesmo. É esse livro aqui, ó. Tá vendo? É um livro bom, sinopse para concurso, acho que não está aparecendo aqui, deixa eu colocar para vocês. É esse livro aqui, ó. É um livro capa laranja, criminologia, eu acho ele muito bom, bem completo, bem organizado, não tá caro, tá? É sinopsezinha, então não é tão difícil de ler também, tá bom? Esse livro aqui, se você quiser, ou o meu caderno. O meu caderno, inclusive, eu fiz com base no material da Natasha e outros materiais que eu tenho também. Tá? Então, gente, basicamente era isso, né? Se por acaso, poxa, você é um aluno, né, que está no início dos estudos, diminui, né? A gente fica aqui, ó, 3 horinhas nas doutrinas de base. A gente não coloca mais doutrina nesse momento. A gente diminui, vamos descomplicar nossa vida. Né? Vamos descomplicar, o menos é mais. Então vamos lá. Tá? Desfazer tudo aqui para ficar o mais simples possível. Diminui a letra da lei, bota 2 horas de letra da lei. Duas horas de letra da lei, 3 horas de doutrina. Questões no dia a dia, tá? Não precisa abraçar tanta doutrina assim, então aqui a gente também tira esse calhamaço de doutrina. A gente pode colocar aqui a doutrina de processo coletivo. Para descomplicar a vida, para não ficar também naquela coisa assim. Para quem está no início dos estudos, vai ficar, às vezes, o que eu estou colocando aqui ficaria difícil de executar. Agora, 2 horinhas de legislação, 1 hora de questões, doutrina. Rafael, posso começar meu dia com a doutrina? Pode. Bota a doutrina de manhã, questões de tarde, 1 hora de questões no final do dia. Aí já fica mais plausível.
tá? Então, para quem estudar, para quem começa estudando agora, menos doutrina, assim, menos matérias, tá? Quer dar uma olhada em eleitoral ambiental para se cercar? Beleza, mas é só a letra da lei mesmo, para você ler, né? Vai que a gente consegue adiantar uma questão de prova, tá? Mas sem aprofundar muito e focar na base, focar no feijão com arroz. Fala, Oxana. Bem, dá. Por exemplo, vamos supor que você acabou. Rafael, eu já acabei administrativo, constitucional, penal e processo penal. Já acabei essas 4 disciplinas. Civil ainda não acabei, porque é muito grande. Beleza, processo civil muito extenso. Tá, tranquilo. O que a gente pode fazer aqui nesses dias aqui é o seguinte: você pode pegar 2 dias desse e as matérias que você terminou, você divide. Por exemplo, eu terminei 2 matérias, então vou colocar essas 2 matérias aqui, constitucional e administrativo, para revisar. Eu vou colocar penal e processo penal no mesmo dia. Gente, a nossa reunião vai terminar agora, porque o Google está interrompendo o link, tá? Eu vou passar um link novo, tá bom? Então vamos sair agora, eu vou passar um link novo para a gente continuar a nossa reunião. Vamos prosseguir então? Se vocês olharem aqui, né, gente? Rafael, eu terminei então algumas matérias, outras não. Outras eu estou colocando meu pé na água, quero estudar com calma, quero aprofundar essas matérias. Então vamos supor que você acabou administrativo constitucional, a gente pode colocar essas 2 matérias no mesmo dia, tá? Rafael, terminei penal, processo penal, a gente pode colocar essas 2 matérias no mesmo dia, porque daí, se você terminou a matéria, você não precisa de 3 horas, 1h30 você revisa penal, 1h30 você revisa processo penal, né? A gente divide. E você automaticamente acaba liberando, por exemplo, né? Aqui no nosso exemplo é terça e quinta, mas poderia ser outros dias, você acaba liberando outros horários. Então, na terça-feira, como eu estou aprendendo ambiental ainda, Rafael, eu quero pegar 3 horas de ambiental e estudar com qualidade, até para fazer minhas anotações, anotar SNUC, anotar essa parte enfim, o que cai mais aí, código florestal, crimes ambientais, beleza. Então a gente coloca aqui nesse dia só ambiental sozinho, para a gente andar mais nessa matéria. E no outro dia a gente coloca só eleitoral, por exemplo, entendeu? Então, nesse caso, Oxana, tem que ver quais matérias você terminou, quais matérias falta você terminar, assim, falta você estudar, sabe, bem, estudar com uma boa profundidade, aquela profundidade que, poxa, se cair na prova, eu acerto 4 de 5, tranquilo, não vou só, sabe, ler a lei, fazer questão e seja o que Deus quiser, que daí você vai acertar 2 de 5, a gente não quer isso, a gente quer acertar 4 de 5, né, para você estar bem. Então, nessas horas, né, você tem que fazer uma lista, assim, tá, o que eu já fechei? Eu já fechei essas matérias. O que falta fechar? Falta fechar 4, 5 matérias? Então, dessas 4, 5 matérias que falta estudar, eu vou selecionar as 2 mais importantes, 3 mais importantes, e vou colocar um dia separado. Entendeu? Então, você coloca aí o estudo dessa forma, tá? Aqui eu coloquei eleitoral na quinta, enfim, mas tanto faz, pode ser eleitoral na terça também, para casar com a leitura de eleitoral na legislação, tá? Ficou explicado? Como é que tá? Tá? E aí eu tento fazer isso, assim, eu tento a matéria que eu não terminei, eu vou deixar um dia ali mais solto para ela, com mais tempo de estudo para avançar mais nessa matéria. E aí a gente vai fechando matérias, né? Rafael, fechei eleitoral e ambiental. Pô, excelente, que bom, cara. Fechou eleitoral e ambiental? Tá faltando o que agora? ECDC. Tá, beleza. Então, fechou eleitoral e ambiental? Agora você não precisa de 3 horas. Você consegue estudar 1h30, né?
1h30 você revisa eleitoral, 1h30 você revisa ambiental, porque está tudo grifado, com anotações, né, com, enfim, post-it, montou ficha de um assunto mais importante, e aí você vem aqui, coloca a ECA. E, na minha opinião, ECA e CDC são duas matérias pequenas que você consegue já dividir, entendeu? Você não precisa ficar 3 horas. Mas se você quiser fazer, você coloca uma matéria para acabar, né? Vou colocar ECA, 3 horas de ECA, depois acabou ECA, bota CDC, tá? Mas como são matérias um pouco menores, menor não significa menos importante, são matérias importantíssimas, tá? Muito relevantes, mas é porque o conteúdo programático, né? O conteúdo da matéria é menorzinho, né? A gente tem menos lei, né? Não é um código de 700 artigos, né? É o CDC, 100 e poucos artigos. Tá? Então eu vou colocando assim, dessa forma. E no futuro, você vai ver que você vai ter fechado todas as matérias, Oksana. Vai ter fechado todas as matérias, vai estar ali 1h30 para revisar cada uma. Tá bom? Nada, tranquilo. E o aprovado, gente, o aprovado, ele faz esse rodízio, tá? O aprovado, ele fica ali 10, 12 matérias do edital na semana. Ele fica rememorando as matérias toda semana, toda semana, toda semana. Eu nunca vi, que eu me lembre, tô ficando velho, né? Também tô mais de 10 anos nesse mercado, né? Mas assim, não lembro de ter visto nenhum aprovado que falava assim, eu estudo uma semana processo civil, depois uma semana processo penal, depois uma semana direito constitucional. Assim, se eu vi, mas eu não me lembro. Sendo bem sincero para vocês. A maioria, a esmagadora maioria que eu converso, né, que eu ensinei a passar, eles passaram em concurso, dos meus alunos, estuda esse bloco. 10, 12 disciplinas na semana, tá? E mantendo um contato constante. Toda semana tem o meu tempinho lá de eleitoral, que eu vou rever eleitoral, vou relembrar eleitoral, vou pegar as leis da onde eu parei. Toda semana eu vou ter o meu tempinho lá de CDC, de ECA, para rememorar essa matéria de civil, de processo coletivo, tá bom? E aí, com isso, a gente vai guardando na memória de longa duração, a gente vai tendo sempre contato com a matéria, a gente está sempre fazendo conexões, fazendo questões, rememorando certas coisas, né? Associando com outras coisas que a gente já leu, tá? E isso vai fortalecendo a nossa memória de longa duração. Beleza, pessoal? Maravilha, né? Então, eu acho que essa estratégia aqui já está subindo no telhado. Agora já é estratégia meio barra aluno iniciante, barra intermediário, barra avançado. Depois eu vejo como é que eu salvo esse arquivo. Fala aí, a Oksana levantou a mão? Sim. Se você quiser, se você não for estudar CDC e ECA na doutrina, né? Não vou pegar uma sinopse de ECA CDC não, Rafael. Beleza, agora não. Agora eu vou focar em eleitoral ambiental para matar essas matérias. Aí você pode colocar ECA e CDC como tutela coletiva. Só para você ler. Só para você chegar na prova, pelo menos a letra da lei eu li. A letra do Estatuto da Criança e Adolescente eu li. Entendeu? Por que eu gosto de pegar sinopse de ECA e CDC? Porque eu gosto de entender a matéria. Eu acho que quando você compreende a matéria, você decora menos o Estatuto. Você decora menos o SENASE, você passa a entender mais, entendeu? Mas nesse momento, como a gente não vai ter tempo de pegar a sinopse de ECA, CDC, porque a gente já tem uma penca de matéria para revisar, normal, aí sim eu colocaria ECA, CDC lá na tutela coletiva para eu poder me cercar pelo menos da letra da lei. Quando chegar em MP Minas, pelo menos a letra da lei eu me cerquei. E aí, se passar para a segunda fase, é outros 500, né? Você ganha mais tempo, você vai lá, pega a sinopse de ECA, CDC em algum momento da tua vida para você ler aquilo e entender melhor. Tá? Porque é isso, gente. Eu sei que a letra da lei em ECA, CDC cai mais na primeira fase. Mas eu estou preocupado com a segunda e com a prova oral, entendeu? Porque a segunda e a prova oral não é só a letra pura e simples da lei. Né? Demanda raciocínio, demanda você trabalhar com princípios. Eles gostam muito que você coloque princípio na prova, né? Então não basta só ser aquele aluno que eu li só a legislação e fiz questões.
numa segunda fase, numa prova oral, enfrenta muita dificuldade depois, tá? Basicamente é isso. Oxana, se você quiser, eu até pego o seu quadro horário e a gente revisa aqui, você que sabe, tá? Fica à vontade. Estamos aí para isso, não, mas a minha ideia é estar aqui ajudando sempre. Deixa eu pegar aqui, Oxana, quadro 2. Era mais ou menos isso que eu tinha mandado para você, né? Eu até me perdi agora aqui. Então, vamos lá. Temos eleitoral, temos ambiental, material coletivo. Então a gente ficaria aqui ó, no material coletivo, ó, nesse tempo aqui de material coletivo, passando o TSE em setembro, né? 22 de setembro. Então, como analista do TRF você vai fazer, né? Como analista do TRF vai ser agora, daqui a 2, 3 semanas já tem, né? Uma prova dia 14 e outra dia 28. TRF 2, TRF 3, não é isso? Então, eu deixaria português como está agora para julho, por conta das provas de julho. Passou julho, eu tiraria esse horário aqui, ó, sábado, bota mais eleitoral aqui, ó, 2, 3 horas de eleitoral para você reforçar. Tá? Para a gente reforçar bem essa matéria. E se já tiver o edital de Minas na praça, né, o edital já deve ter saído no final de julho, a gente pode chegar também e pegar esse tempinho de português lá de domingo, colocar um pouquinho mais de material coletivo. Tá? Porque você vai ter estudado bastante português para analista do TRF, então a gente vai estar rememorando algumas coisas só. E aí colocava um pouquinho mais de material coletivo para você encaixar ECA e CDC no domingo, por exemplo. Tá? E aí fica mais ou menos assim. Uhum. Jurisprudência, o que eu diria para você fazer é o seguinte, eu tentaria, pode diminuir, né? Pode diminuir essas 3 horas aqui para 2 horas e meia, e todo dia tirar 30 minutos finais, né? Vou colocar aqui, ó. Inserir, linha abaixo. Por exemplo, você pode tirar um pouquinho do tempo aqui de tributário, né? Fazer 2 horas e 30, 2 horas e 30, 2 horas e 30 aqui, 2 horas e 30 em português, e todo dia você pegar a jurisprudência pelo buscador, 30 minutinhos para você ir estudando, tá? Então, buscador, e pegaria das matérias mais corriqueiras de cair, né? Constitucional, cai jurisprudência, buscador de administrativo, cai bastante jurisprudência. Na verdade, aqui eu colocaria CPC, tá? Porque a gente tem CPC de manhã. Buscador de constitucional ficaria aqui. Buscador de penal. Penal tem muita informação interessante. Buscador de processo penal. Buscador de civil. Tá? Porque daí com o tempo você vai montando o seu caderno. Você vai vendo, pelo menos para a prova de analista, não vai dar para fazer caderno, mas dá para a gente dar uma olhada, pegar lá, Civil 2023, e passa um olho rápido. Já é. Então perfeito. Então ótimo. Então aí facilita a minha vida, vamos lá. Aí o que acontece? Você tem. Então você pega ali 30 minutinhos, como você já tem um caderno, a gente lê mais rápido, né? E geralmente, quando a gente começa a estudar jurisprudência, a gente fica meio perdido, mas depois a gente até gosta, assim, e lê fácil jurisprudência. A gente começa a entender melhor, né? É o que eu falo para vocês. Eu me divertia pra caramba, ainda mais aqueles julgados lá que, o corno tem direito à indenização, né? Quando é abandonado no altar. Falei, caraca, meu Deus, o cara entrou, espalhou a vida dele. A grande fofoca, né? Falei, meu Deus do céu, o cara entrou com o negócio, o nome dele tá em Brasília, o nome dele. Assim, todo mundo sabe agora, o Brasil inteiro, né? Pelo menos a comunidade jurídica sabe do cara que foi corno, pediu indenização lá porque foi abandonado no altar.
Então, assim, tinha sempre aqueles casos meio doidos, né? Falou, cara, como chegou isso aqui? Até engraçado. Então você acaba se divertindo com o estudo do buscador, da jurisprudência. E aí eu faria isso, assim, eu diminuo um pouquinho aqui, tá? Diminuo um pouquinho aqui no segundo tempo e boto 30 minutinhos finais de buscador, não tem problema não, porque daí você vai revisar mais rápido, já que você tem seus cadernos, isso é tranquilo. Tá? E eu focaria mais nessas matérias, né? Essas matérias são mais importantes. Para o TSE, aí a gente pode colocar, né, buscador aqui nesse dia aqui de domingo, enfim. Eleitoral. Eu daria uma olhada não só no buscador de eleitoral, mas súmulas também do TSE para a prova. Tá? Mas é bem pouquinho, né? Não é muito não, é tranquilo. É que nem súmula de penal militar, tem quase nada. Entendeu? É bem tranquilo. Então, mas de qualquer forma, né, dá uma olhadinha, não custa a gente revisar, ainda mais na véspera da prova. Mas basicamente 30 minutinhos, dá para gente revisar bastante coisa. Tá. Como eu fiz várias alterações aqui, deixa eu mexer agora de novo, porque a gente estava focando em analista. Então, em analista do TRF, muito português aqui. Quarta, sábado, aqui continua português também 1 hora. Tá? Eu e meu problema com cores, pronto. Então, basicamente, a gente estava com esse tempo de português aí mais efusivo. Ficou mais claro para você agora? Deixa eu salvar aqui também, porque daí qualquer coisa, se eu não tiver o print aí, você me manda depois que eu printo para você, que eu já salvei também em cima do nosso quadro. Tá? Mas é isso, gente. Dividindo, né, em time box, dividindo nos quadrados, a gente vai conseguindo esquematizar. Tá? Turma, mais alguém aí tem dúvida? Fica à vontade. Não, tá todo mundo cansado também, né? Gente, então essa foi a nossa reunião, a nossa segunda reunião do mês de junho, tá? Muito bom revê-los. Ótimas perguntas que vocês mandaram para mim aqui, foi muito bom a nossa conversa. Para quem não pôde participar dessa reunião porque está viajando para MP Rondônia, segunda fase, Defensoria do Paraná, né? Tem muito aluno viajando aí esse final de semana para fazer prova, depois vai ficar, né, tudo gravado, a turma vai ter acesso. Pessoal, então é isso. Né? Bom sábado a todos. A gente vai conversando lá no WhatsApp. Mandem dúvidas, mandem o estudo de vocês, tá? Para eu saber que vocês estão estudando, estão aí animados com uma aprovação. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.